Atiflix, o seu canal dos ativistas da felicidade, traz para você os melhores momentos do Fórum Uma Nova Ordem Global. Nada mais será igual. Para você que teve a oportunidade de participar presencialmente, vale a pena ver de novo. E para você que não teve a oportunidade de participar presencialmente, você vai conferir agora. Tudo isso só aqui no Atiflix. Seja bem-vindo. Então, o Cristiano Rocha vai trazer um novo conceito de medicina, a evolução da medicina, mesmo respeitando a tradição milenar da medicina chinesa, para a gente fechar com Alex Dantas e entender como inovação e tecnologia e a milenar tradição da medicina podem transformar a sua vida. Então, Cristiano Rocha, prazer recebê-lo aqui. Saudações espirituais e ancestrais. Agradeço muito. Obrigado. Pessoal, bom dia. Excelente dia a nós. Eu vou trazer um pouco de uma soma do que está sendo falado aqui nesse momento, né? Trazendo muito mais sobre a relação de como as terapias orientais estão sempre conectadas, inclusive, com o futuro. Eu estou marcando um tempo aqui, na verdade, é porque eu estou medindo o ambiente aqui, viu, pessoal? Depois a gente coloca isso para vocês. Então, meu nome é Cristiano Rocha. Eu vou trazer um pouco dessa minha caminhada e um pouco de como nós estamos extremamente conectados e não percebemos. A minha graduação básica de física só tem um segundo nome, porque, na verdade, eu sou graduado em educação física. E eu vou trazer um pouco para vocês do quão a minha caminhada me trouxe até aqui, dentro desse processo. Então, hoje, o que eu mais atuo é com tecnologia. Eu consigo atuar nessa caminhada de quase 20 anos de atuação, unindo, então, as terapias orientais com o futuro que existe já. Eu falo que o futuro já é hoje e as pessoas ainda não perceberam. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho. Essa é uma das partes do Invino Instituto. Esse ano nós estamos fazendo 9 anos nesse local, tá? Então, isso é um dos locais. A maior contribuição dos seres dimensionais para o nosso mundo reside na própria criação. E isso inclui você. Prepare-se para uma jornada única de exploração pela arquitetura dimensional e sua tecnologia avançada. No Invida Instituto, você interagirá diretamente com 7 obras de arte em um jardim envolvente. Cada uma revelando um aspecto diferente da sabedoria dimensional. Esta experiência singular convida você a mergulhar em um universo de possibilidades sem intermediários, onde você e a obra manifestam a mudança, desvendando os segredos da realidade de nossa própria existência. Isso está localizado no setor sul. A gente estava comentando, né, sua fala. Então, isso é um dos pedaços, né, uma das partes que envolvem o Invida Instituto. Eu vou trazer pouco do meu dia a dia, mas para isso, eu gostaria que vocês entendessem um pouco o que, na verdade, acontece conosco. Vamos nos misturar um pouco nesse exato instante. E para isso, eu gostaria que vocês inspirassem comigo. Inspirem profundamente e expirem profundamente. Nesse momento, então, olha o que nós acabamos de fazer. Trocamos 10 mil trilhões de átomos, simplesmente na inspiração e na expiração. Cristiano, o que vem a ser isso? Na verdade, é um número muito grande. É como se fosse 1 milhão de vezes a população do planeta Terra. Isso em uma inspiração e uma expiração. Mas o que isso tem a ver com o tema? Para vocês verem que nós somos muito mais energia do que imaginamos. Então, dentro desse aspecto, quais ambientes nós estamos escolhendo para trocarmos esses elétrons, trocarmos as nossas energias? Porque nesse instante que nós estamos aqui, nós estamos em troca, querendo ou não querendo. Essa é uma interconexão que ocorre conosco a todo instante.
E olha que interessante, não somente com quem está na primeira fileira, mas também com quem está na última fileira, porque isso aqui não tem barreira. E lembrando que nós somos nada mais, nada menos, esse nosso corpo é apenas uma forma mais recente dos átomos que já existiam. Literalmente, nós temos um pedacinho de Jesus Cristo em nós. Porque esses átomos já existem desde o início da humanidade. Para vocês verem o como nós temos a capacidade de nos melhorarmos, de nos readaptarmos e principalmente nos regenerarmos. Isso é a capacidade que o nosso organismo tem. Só porque nós acabamos não acreditando. Eu falo assim, nós acabamos dando muito mais credibilidade à própria bioquímica do que a capacidade regenerativa que o nosso corpo tem, essa capacidade que é inata. Então, dentro disso, eu sou muito fã desse processo, o próprio filme Matrix em si, né? Pessoal, nós somos pura pulsação. Nós somos um aglomerado de códigos. Tudo no universo pulsa. Nós temos os batimentos, a pulsação do nosso coração. Assim como tudo cicla, né? Como as zonas cerebrais. Tudo no nosso organismo tem uma comunicação específica. E isso é o que eu mais faço. É verificar e analisar a comunicação entre os órgãos. E para isso, eu vou começar a trazer um pouquinho da nossa prática. Muito interessante. Vamos lá. Eu sempre, quando eu estou lá com meu querido Marcos Vinícius na Jovem Pan, eu sempre puxo a orelha das pessoas para tomarem água. Por quê? Eu trago, para quem não assistiu esse documentário, convido e intimo a assistirem. Chama-se O Campo Único. Coloquem no YouTube, tem ele dublado, legendado e tal. Então, nesse caso aqui, olha que interessante. Se no caso nossas moléculas gritam, elas se comunicam, será que elas podem ouvir? E esse é um experimento que foi feito com um pouco de água e com a emissão de um som especificamente nesse pouco de água. E como que acontece? Olha que interessante. Isso aqui é um som harmônico. O nosso organismo ele precisa e necessita ser harmônico. No final, irá nos mostrar uma imagem de uma célula cancerígena. O som é a emissão de uma célula cancerígena. Ela é meio deformada, essa aí. A célula, pessoal, tudo no nosso organismo é harmônico. Quando ele entra em desarmonia, algo não vai bem, só porque nós só conhecemos doenças. Só porque doença é a última ponta. Doença já é o problema estabelecido, já instalado. Então, o que eu mais atuo ao longo desses quase 20 anos, buscando, obviamente, estudos não só na China, no Japão, e principalmente na Alemanha, na área de biofísica, para tentar entender um pouco sobre esses aspectos. Ou seja, um pouco de água, através ou absorvendo o som do ambiente, sendo uma música boa ou uma música não boa, uma palavra boa ou uma palavra não tão boa, eu começo a modificar. Isso aqui já tem muito estudo. Masaru Emoto, que foi muito famoso, né, sobre esse estudo. Mas aqui eu trouxe em tempo real para vocês como que é não só no congelamento, que era do Masaru Emoto, aqui eu trouxe um pouco dessa relação dentro dessa imagem. Vamos para a minha prática. Vou trazer alguns casos reais para vocês. Greg, você estava montando aula, como eu falei, lembrei de você. Pessoal, olha só. Hoje, com toda essa interação com a tecnologia, isso aqui é uma imagem térmica, tá? Essa imagem térmica aqui, de um paciente, caso real, quando está muito quente, a demonstração na imagem térmica fica branco. E quando eu comecei a trabalhar com imagem térmica há mais de 12, 13 anos, quando nós encontramos, está lá no livro, na literatura, esse é um curso na época que a gente teve que fazer na Rússia, que não tinha aqui no Brasil, eu não fiz lá, mas foi online, não tinha no Brasil. Quando a gente encontrasse um paciente assim, a gente era obrigatório encaminhar para neurologistas, porque esse paciente estava em pré-AVC, mesmo que ele não tivesse nenhum sintoma. Aí, agora espantem o que eu irei falar para vocês. De 10 pacientes que eu analiso, 10 estão assim hoje. Com a cabeça literalmente fritando.
De 10 pessoas que eu analiso, 10 pessoas estão assim. Eu trouxe esse caso porque não só pela hiperatividade na região da cabeça, uma cabeça muito quente, tá? Mas principalmente pelo caso que esse indivíduo está começando, o corpo dele demonstra, ele está gritando mesmo sem sintomas, chamado de uma tireoide, uma inflamação na tireoide, um subclínico da região da tireoide, ou seja, o bioquímico ainda não demonstrou. O bioquímico, nesse caso, é lento para mostrar alguma alteração. E ele já mostra alterações especificamente na região da tireoide. Eu trouxe um caso para vocês porque isso aqui, se ele não se cuidar, o nome disso aqui chamará nódulos na tireoide. Aí eu vou trazer um outro caso para vocês. Esse é um caso de uma moça que eu atendi. Tá? Então, lembrando, eu estou analisando aqui a relação da temperatura. Temperaturas muito elevadas, ou seja, eu estou com uma elevação ou uma agitação muito grande nas moléculas nessa região. E aqui eu estou visualizando o caso de uma paciente que ela tem tendência, né, obviamente, à esogastrite. Se essa paciente fizer uma endoscopia, é bem provável que ela já verifique alguma lesão na região estomacal, esogástrica, que seja. Então, nesse caso aqui, o que me chamou a atenção não foi somente a parte esogástrica que está muito branca. Lembrando que o branco é o mais quente, tá? E o azul seria a falta ou a baixa temperatura. Nesse caso aqui, é uma paciente que está com tendência a nódulos mamários, mesmo não sendo demonstrado na ultrassonografia, nem sendo demonstrado na mamografia ainda. Na Alemanha, essa avaliação já é detectada, consegue detectar 3, 4 anos antes da pessoa ter, no caso da mulher, ser diagnosticada com o câncer de mama. Essa paciente eu trouxe para vocês porque eu avaliei 1 ano antes ela e falei, olha, tem que cuidar, porque se não cuidar, isso aqui tenderá a se tornar um nódulo mamário. 8 meses depois, ela me procura, Cristiano, eu fui numa médica que ele me preocupou e tal, e a médica não diagnosticou ainda na época. 1 ano e meio depois veio o diagnóstico do nódulo mamário. Foi bem no início ainda, ou seja, o que eu estou mostrando para vocês é que o nosso corpo ele dá informações o tempo inteiro. Eu estou trazendo uma das avaliações, uma das coisas que a gente trabalha lá. Dentre elas, são várias. Eu trouxe aqui uma pincelada, para não estender muito o nosso tempo. Dentro disso, esse é um outro equipamento, um equipamento russo. Nesse equipamento, o que eu trago nesse equipamento? A pessoa vai usar um fone, esse fone tem 2 biocondutores que eles passam de um lado para o outro, emitindo informações. Ele emite um sinal como se fosse um eco, como se fosse um sonar, como se fosse um morcego. Aí ele emite um sinal específico de cada órgão. Ele quer saber se o sinal emitido para o fígado que entrou é o mesmo sinal que sai. É como se eu chamasse algum de vocês aqui. Eu chamo aqui, Eduardo, se ele não me ouvir, eu vou gritar mais. E isso o corpo faz. O nosso organismo trabalha dessa forma. Então, sendo assim, o que é que normalmente acontece? Acontece o seguinte aspecto. Nesse caso aqui, eu estou analisando o coração, mesmo sem analisar o eletrocardiograma. O equipamento ele vai me dar todos esses dados, mas o mais interessante não é isso. Ele me dá dados como, por exemplo, quais os tipos de metais tóxicos, aditivos químicos encontrados na alimentação. Ele vai me dar possíveis aspectos virais que estão não só na região do coração, mas qualquer parte do corpo. Até a nível de DNA ele me dá. E aspectos ainda que não se manifestaram. Isso é um equipamento também, como eu falei, de origem russa. Para vocês terem ideia o que esse equipamento faz, o nível de captação de precisão que ele tem, ele conseguiria captar a vibração de uma agulha caindo, a vibração, importante falar, de uma agulha caindo no estádio de futebol. Para vocês saberem, terem uma noção do que esse equipamento faz, tá? Então eu consigo verificar aspectos ainda também que não se instalaram. O organismo que está iniciando aí alguma alteração de doença, vamos dizer assim, que ainda não se instalou. Então trazendo um pouquinho, de novo para a realidade. Esse caso aqui foi dessa semana, tá? Eu trouxe a maior parte dos casos, eu trouxe casos reais bem próximos para vocês. Esse aqui é um equipamento chamado eletroencefalógrafo de superfície. Esse equipamento é portátil, pequenininho, e eu consigo analisar a relação das ondas cerebrais, no caso, das bandas de ondas cerebrais do indivíduo. Eu tenho atendido muito adolescente em vulnerabilidades emocionais. Aqueles adolescentes que estão no momento atual desgostosos com a vida, como a gente fala, ou a vida anda um pouco descolorida, anda um pouco cinza. E a gente consegue avaliar como que está a relação da parte cerebral desse indivíduo.
não só adolescente, mas dando caso de adolescente, porque foi esse caso aqui de uma moça muito nova. Por que eu trouxe esse caso? Para vocês entenderem o seguinte, ondas muito altas, o nosso cérebro, assim como o nosso coração, ele precisa ter variabilidade, ele precisa movimentar. Tá? Mas ele não pode ficar só em cima nem só embaixo. Se ele tiver com ondas muito altas, a região cerebral, é comum que eu tenha o que nesse caso? É comum que eu estou em ansiedade, irritabilidade, entre vários outros aspectos. Só explicando de forma muito prática para nós. E esse aqui, e se eu tiver com ondas muito baixas, eu estou em depressão. Eu não posso estar com o olho aberto e com onda muito baixa. Tá? A não ser que eu seja um grande yogi. Aí tudo bem. Aí eu consigo ficar assim. Mas nesse caso, essa moça está em processo de separação, de divórcio. E eu fiz 2 avaliações com ela. Ela falou assim, eu estou passando por um problema. Eu falei, não me fala. Não me conte o seu problema. E eu avaliei ela. 5 minutos de monitoramento. O equipamento ele é portátil, eu posso movimentar com ele, aparelho pequeno. E eu fico aqui na região da testa. Esse equipamento vai captar o quê? Ele vai captar sinais elétricos da região cerebral. Isso que esse equipamento faz. Ele me dá toda essa análise depois pela IA. Tá? Então, isso aqui foi antes dela me contar sobre o problema dela. Eu falei assim, tudo bem, avaliei. Agora me conta seu problema? Aí ela me contou o problema dela. E assim, por que eu trouxe esse caso para vocês? Para vocês perceberem, eu falei assim, e tá tudo bem com você? Claro que tá ótimo, tá tudo bem comigo. Mas esse tudo bem, até que ponto que está tudo bem? Quando ela começou a falar do problema, para vocês entenderem como o nosso corpo trabalha, olha só a que ponto que foram as ondas cerebrais dela, quase bateu no topo. Ela teve um nível de hiperreatividade tão grande, ou seja, o processo do divórcio está trazendo várias alterações para ela, obviamente psicológicas, mas às vezes a gente acaba não percebendo. E aqui eu falei, olha, como você está brava com isso. Ainda não consegui convencê-la. E aí eu trouxe uma outra imagem. Esse é um outro aparelho russo, é o mesmo aparelho que está medindo o ambiente, o aparelho que está medindo o ambiente chama-se Sputnik, um aparelho russo. E esse aqui é um aparelho chamado Bioel. Eu falei assim, eu acho que eu vou conseguir te convencer agora. Esse aparelho, ele mede a relação dos chakras. Cristiano, eu não sei o que é chakras, então, que são centros de energia nervosas, mas eu posso correlacionar também com centros de sistema nervoso, tem relação diretamente com o sistema glandular. Tireoide, hipotálamo, pâncreas, tá? Região de gônadas. Então, o que está acontecendo aqui? Esse seria o alinhamento que ela deveria estar. Cada bolinha dessa deveria estar alinhada aqui no centro. Nesse caso, o que eu chamo quando eu vejo uma pessoa desse jeito aqui? Ela está se desconectando de si ou desconectada de si. Aí eu mostrei para ela, falei, olha, bem você não está. E mostrei, como eu falei, baseado em dados, eu mostrando para ela o que está acontecendo com o organismo dela atualmente, tá? Então, mostrando para vocês um pouco de algumas avaliações, para vocês entenderem o que o corpo demonstra para a gente. E aí, pessoal, todas as coisas são agregadas, nesse caso geram movimento e geram sons. Se vocês entenderem bem, as plantinhas que estão na casa de vocês, nesse exato momento, todas elas se comunicam. Hoje existe um equipamento, teoricamente, que ele emite ou recebe alterações elétricas da planta. Tudo no universo pulsa, vibra e gera informação. Tá? É isso que a gente está mostrando aqui. Deixa eu ver se a gente conseguiu colocar aqui. Ah, não, peraí. Então vamos fazer assim. Você consegue colocar? Aquele lá? Aí você volta ele antes desse aí, por favor, e só põe o som. Tudo vibra, tudo gera som. Fecha os olhos de vocês. Esse é o som, um dos primeiros sons que nós ouvimos na barriga da nossa mãe. Esse é o som dos batimentos do coração da minha filha. Da minha primeira filha, Elisa. Esse é o som que a gente primeiro ouve. A gente sente. Cuidado com o que falamos para os nossos filhos e para todos aqueles que estão em volta de nós. Então, para vocês entenderem, podem abrir os olhos. Eu só trouxe vocês a uma reconexão com as mamães de vocês. Pode tirar. Para vocês entenderem o quanto esse organismo atua e o quanto nós recebemos emissões o tempo inteiro do ambiente. E não tem como eu me desconectar disso, mesmo que eu não queira. E volto a dizer, cuidado com as músicas que nós ouvimos e com as notícias que nós ouvimos, porque as minhas células serão alteradas. Cuidado de ficar o tempo inteiro assistindo notícia ruim na televisão. As suas células, as nossas células serão modificadas
quanto a isso. Então eu falei um pouco de algumas avaliações para vocês. Esse aparelho aqui, ele é um dos equipamentos que nós temos que geram tratamento. Esse equipamento que eu vou demonstrar para vocês é o mesmo equipamento hoje que tem muito estudo, inclusive na USP. Tá? Nós trouxemos bastante frequências da Rússia, que nós fizemos um contato direto com a universidade de lá, e temos algumas frequências diretamente do Instituto da Rússia de Garaev. Não são ondas e frequências encontradas no YouTube. Essas frequências nós conseguimos diretamente com o Instituto, tá, pessoal? Então, olha só, eu queria trazer para vocês uma informação, para vocês entenderem. Nesse caso aqui você consegue rodar aí? Por isso ele travou? Não, é esse aqui. Aí deu. Olha só. Isso. Aí tira esse som de fundo do batimento. Bateu junto, tem nada não. Então o que acontece? Para vocês entenderem o que esse equipamento faz, tá? Esse aparelho aqui, isso aqui é um osciloscópio para verificar qual tipo de frequência que nós temos aqui. Olha que interessante. Isso aqui é como se nós ouvíssemos uma música. Esse equipamento aqui nós estamos ouvindo várias músicas ao mesmo tempo. Esse é o aparelho que nós temos. Esse equipamento aqui, ele consegue modular várias ondas. O que seria isso? Normalmente eu uso equipamentos que geram uma frequência, por exemplo, a frequência do coração. A frequência ou os batimentos do coração para melhorar a função do coração. Para vocês entenderem que nós temos tecnologia para restabelecer a função do organismo. E esse equipamento aqui é o mesmo equipamento hoje, como eu falei para vocês, com muito estudo na USP, e tem poucos equipamentos desses liberados no Brasil. Nós somos a segunda clínica do Brasil a ter esse equipamento. E não é qualquer local ou qualquer pessoa que pode comprar e adquirir esse equipamento. Passa por um rigor prévio para ser analisado, tá? Para liberar esse aparelho. Ele faz o quê? Ele faz uma modulação de ondas. Ele faz várias ondas, ou seja, toca uma música, literalmente, ou várias músicas. E como que o meu corpo sabe qual que ele precisa? Aquela que ele sente, ele vai lá e busca. São 700 a 800 frequências ou músicas tocando ao mesmo tempo. Mas são músicas harmônicas. Por quê? Nesse caso, as ondas não se chocam. São ondas totalmente construtivas. Elas são somatórias, tá? Para vocês entenderem. E que aparelho é esse? Para vocês entenderem aqui, ó. Eu trato crianças, bastante crianças. Eu trato muita criança autista, eu trato crianças com várias. Esse caso dessa moça aqui é uma criancinha que tinha acabado de sair do hospital com infecção intestinal e nada melhorava, os antibióticos não estavam respondendo bem. E ela teve uma resposta muito rápida. A criança fica exposta a esse equipamento, o aparelho é esse aqui, ó. Ela fica exposta a esse equipamento no máximo 10 minutos. Eu trato muita criança autista também, né? E essa criança não é autista, e a dica é a minha filha, a Elisa. Mostrando para vocês o que? Ela está recebendo estímulo tanto de uma manta, essa manta tem cerâmicas, foi desenvolvido por uma empresa brasileira. Essa manta tem cerâmicas para melhorar e facilitar a condução das frequências, aquelas frequências do slide anterior são geradas. Então, a pessoa é tratada com frequência na região abdominal. Por que a região abdominal? Porque a região, pela medicina oriental, é a região onde tem o tândem, onde tem o nosso centro de energia. Principal centro de energia, que é a conexão com a nossa região umbilical que nós tínhamos com a mamãe. Tá? Então, esses são casos, né? As crianças melhoram muito o sono. Eu tenho crianças que não falavam, com 6 anos, começaram a falar dentro da clínica, crianças autistas. Eu tenho casos de crianças que não se alimentavam, comiam somente 2 alimentos, hoje comem de tudo. Até McDonald's. Então, comem de tudo, literalmente. Então, são casos e casos que eu vou mostrando para vocês. E aí, acho que eu não vou estourar meu tempo. Eu queria contar um caso para vocês. A minha mãe está aqui, tá? A minha mãe foi diagnosticada há alguns anos com parkinsonismo medicamentoso. Ela teve que usar muita medicação e as medicações, por algumas alterações psicológicas e psiquiátricas, ela teve que usar bastante medicação e as medicações alteraram algumas funções neurológicas nela. E um médico comentou, ela foi encaminhada para outro. Resumindo, ela teve essa sintomatologia e todo esse processo pós a utilização da medicação. E a médica havia comentado, a profissional falou para ela, meu irmão havia encaminhado, meu irmão é médico alopata, havia encaminhado com a minha mãe, falou assim, olha, casos iguais a esses não voltam mais. Eu vou explicar para vocês o que tinha acontecido com a minha mãe. Ela tinha perdido a fala, ela não se movimentava e não movimentava os braços de maneira correta e tinha dificuldade, inclusive, de engolir, de mastigar.
Então, pensa você, ouvindo tudo isso, fala assim, caramba, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, mãe, me dá uma oportunidade, deixa eu tentar ajudar a senhora. E dentro desse caso, foram um período de auxílio. Hoje a minha mãe tem, sei lá, uns 5% do que ela tinha. Então, para quem estava com dificuldade de andar, dificuldade de mastigar, dificuldade de falar, ela tinha, como diz no Goiás, tinha vários cessos, é o termo que meu pai fala. Falei, sua mãe está cheia de cesso. Na verdade, tinha várias estereotipias, né, utilizadas. Então, hoje a minha mãe melhorou 95% do que ela tinha, 95%, 97%. E quando ela voltou na profissional, eu falei, mãe, eu queria que a senhora voltasse para ela e explicar para ela que há sim possibilidade, há sempre uma luz no fim do túnel, há sim possibilidade de melhora. Às vezes nós não conhecemos ainda. Então nós saímos da medicação para dormir, medicação psiquiátrica, saímos de todas as medicações para mostrar também um caso real para vocês. Hoje, zerada inteira, veio aqui assistir aqui para a gente. E eu vim mostrar para vocês esse caso, porque isso aqui também é um aparelho russo. Esse equipamento russo, ele é chamado de Biocore, ele emite frequências binaurais. Essas frequências melhoram a função e regeneram a função cerebral. É muito usado na Rússia, principalmente em casos de câncer. As pessoas têm o hábito de perguntar, Cristiano, o que você trata? Eu falo assim, eu trato pessoas. Mas, e qual doença você trata? Não. A doença ela é muito bem tratada. Tanto é que ela não melhora. Eu trato pessoas e tento restabelecer a saúde das pessoas que não andam boa. Isso é o que eu mais faço. Então, ao longo desses 20 anos, nós então, acabamos nos restabelecendo nesse local para que tentar levar cada vez mais saúde para as pessoas, como nós falamos, estamos no setor sul, e cada dia mais, que é o que nós estamos fazendo nesse exato instante aqui, nós estamos tentando adquirir cada vez mais conhecimento e sabedoria, né? Então esse aqui é o nosso local, um dos locais, para quem conhece a nossa clínica, em vida, tem uma noção de quanto essa foto é antiga, porque as árvores estavam bem pequenas ainda. Hoje isso aqui está quase uma floresta. O que eu mostrei para vocês aquele jardim inicialmente, é o último caso que eu vou falar para vocês, teve um senhor que foi encaminhado por um médico também, ele estava com 95% de comprometimento coronariano, eu não me recordo qual que era a coronária, mas ele tinha 5 a 6 medicações diárias cardíacas. Nós tratamos esse paciente especificamente, ele retirou, ele está somente com uma medicação, e não se sabe por quê. Eu tenho muitos casos chamados de coincidência. Eu não sei porquê, mas é uma grande coincidência, pode ser depois que começou a tratar aí. Então, esse caso foi uma grande coincidência, como a gente fala, um paciente de 7, 6 anos de grande quantidade de medicação, ele retirou as medicações e usou somente uma, retirou porque o médico retirou a medicação dele, tá? Então, é um paciente que teve a desobstrução aí de artéria. Então, tem vários e vários casos, paciente de Parkinson, paciente de Alzheimer, paciente de várias alterações, paciente de câncer terminal, que teve melhora, tratando basicamente com frequência. O nosso corpo se comunica com frequência, pessoal. Tá? Então, quero muito agradecer a cada um de vocês, a essa troca de energia que nós tivemos essa manhã aqui e por essa grande oportunidade que foi me dada nesse momento. Pessoal, muito obrigado. Viu?